A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, e é no clima da nossa EBF que nós iniciamos o nosso programa de hoje, Âncora da Esperança. Como os irmãos podem ver aí, eu estou na nossa camisa da nossa EBF com o tema Graça, Efésios 2, versículo 8. Por quê? Porque hoje, na nossa igreja Assembleia de Deus Missão, acontecerá o grande encerramento dessa EBF. Foram 4 dias onde as nossas crianças foram mergulhadas na presença de Deus, não é isso? Desde quarta-feira nossas crianças estão aí abençoadas, quarta, quinta, sexta, e hoje é o encerramento, e nós estamos aqui em mais um programa abençoado, Âncora da Esperança, não é isso? Com convidados abençoados e especiais, para nós levar a esperança até você. Então, vamos iniciar com oração. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos Te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, em mais um sábado, neste programa abençoado, Senhor, que o Senhor colocou no coração da Tua serva, Senhor, que é o Âncora da Esperança. Seja conosco e abençoe vidas nesse momento, que através do programa de hoje, através da palavra, através dos louvores, vidas venham ser impactadas. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Bom, pessoal, hoje nós estamos tendo a honra de estar conosco presbítero Jerônimo, obreiro da nossa igreja aqui, e também a presença ilustre dela mesma, a Daniele Amarante. A mesma é a neta do nosso pastor, presidente José Hamilton de Amarante. Então, presbítero Jerônimo, fica à vontade. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor presbítero Aldo, paz do Senhor irmã Dani, Deus abençoe. É uma satisfação imensa estar aqui juntamente com todos vocês estão nos assistindo, através desse programa abençoado, Âncora da Esperança. É uma satisfação imensa, viu? Glória a Jesus. Daniele Amarante. Paz do Senhor, gente. A paz do Senhor a vocês que estão aí nos assistindo. É uma honra estar aqui nesse programa, que foi Deus que tocou no coração da minha avó para criar esse programa. E ela vem falando muito de como ele tem alcançado vidas por aí, através dos vídeos, através dos programas. E é uma honra estar aqui para louvar o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E você também deve conhecer esse Jesus, esse Deus. Se você não conhece, se entregue para Ele. É isso aí, muito boa a fala da Daniele, porque o objetivo do programa, como ela falou, é levar a palavra de salvação, de libertação, de restauração, de paz, ou melhor, de esperança até a sua casa, até a sua vida. Foi um desejo do coração da missionária Alzira, que é a idealizadora do programa, para nós estarmos nesse programa abençoado, com o objetivo de levar a palavra até você. Lembrando que é um programa realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Seu presidente é o pastor José Hamilton de Amarante, o mesmo que é o vô da Daniele Amarante, que está aqui conosco hoje, não é isso? E nós estamos aqui em mais um sábado para juntos levarmos a palavra do Senhor. Então, Daniele Amarante, presbítero Jerônimo Mota, fiquem à vontade para juntos nós adorarmos ao Senhor, mas já vamos dar sequência, ou melhor, continuidade ao nosso programa. Hoje nós estamos com um tema bem especial, como todos os nossos programas têm um tema, não é isso, bem importante, bem poderoso, bem forte, para falar ao seu coração. O tema do programa de hoje, eu gostaria que o presbítero Jerônimo falasse, é o tema do nosso programa hoje para a gente, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Amém. Esse tema que foi nos passado é um tema muito, muito importante, muito interessante, É muito lindo, na verdade. Como falamos de Jesus, é uma satisfação imensa falar de Jesus. Então, um tema abençoado, Jesus, a nossa única esperança dos últimos dias. No tanto, as coisas que vivemos hoje, estamos vivendo, presenciando, sabemos que a nossa única esperança se chama Jesus. E o mais interessante, presbítero Aldo, é que ele não está morto, ele está vivo. Isso quer dizer que a nossa esperança do cristão ainda está viva. Enquanto ele não voltar, a gente permanece fiel, perseverando, porque Jesus é a nossa esperança, está vivo. Amém? Glória a Jesus, é isso aí, presbítero. A gente vive em tempos, marcados pela incerteza, pelo medo, por guerras, por crises, tanto morais como espirituais. Então, nada melhor do que no programa de hoje a gente mostrar, de fato, a verdadeira esperança no meio ou diante desses últimos dias que nós, como igreja, estamos vivenciando. Então, é justamente sobre esse tema que nós vamos abordar no nosso programa de hoje, que é o programa Âncora da Esperança. Mas
Vamos dar sequência? Eu já estou querendo ouvir a Daniele Amarante adorar o Senhor com o nosso primeiro louvor. Não é isso? Você que está assistindo, deixe Jesus falar ao seu coração. Vamos lá, Daniele, adorar o Senhor Jesus? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Glória a Jesus. Aos teus pés, né, nós nos rendemos, pois a tua glória queremos ver, não é isso? É interessante, Daniele, esse louvor que você cantou, ele é bem direto. Haja vista que algumas pessoas que estão nos assistindo desejam de fato receber essa esperança de Jesus. Mas o hino é bem claro que às vezes a gente precisa se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Alguns milagres na Bíblia foram recebidos por esse ato das pessoas chegar até Jesus e se prostrar e se curvar, e Jesus olhar para eles imediatamente, presentear o milagre para eles. Então talvez você que está nos assistindo, você possa meditar nessa canção que a Daniele louvou e entender que você se achegando aos pés do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, você é abençoado, você recebe o seu milagre, a sua bênção. Haja vista que tem muitas bênçãos que você necessita. Você está assistindo o programa e talvez você está triste, aflito, até mesmo depressivo. Então, nós viemos aqui neste sábado, juntamente com a cantora Daniele, juntamente com o presbítero Jerônimo, levar a palavra de esperança para você. Porque a única esperança nesses últimos dias chama-se Jesus. Então, presbítero Jerônimo, vamos adentrar um pouco mais nessa mensagem ou nesse tema sobre a esperança está em Jesus. Fica à vontade. Amém. Amém, presbítero Heraldo. Esse é um tema onde fala muito o nosso coração no dia de hoje. E Deus colocou um texto no meu coração nessa tarde para poder falar um pouco dele para nós estamos aqui, vocês estão assistindo. É um texto muito conhecido, está em João, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo 6 a seguir. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho,
Assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, dizendo-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Quando nós falamos Jesus, a nossa única esperança de vida, nós estamos falando isso em todos os nossos lados da nossa vida. O que passamos hoje, o que passamos lá atrás, o que nós estamos vivendo hoje, o que há de vir futuramente. Sabemos que a promessa de Jesus para buscar a sua igreja, ela está se cumprindo. Quando a gente vê e percebe nos dias atuais tanta coisa acontecendo, é aí que nesse momento que nós nos devemos ainda mais nos aproximar de Jesus, a nossa esperança. Aqui em João, capítulo de número 4, é uma passagem presbiterada muito conhecida, muito pregada. Eu gosto muito de ler essa mensagem. Por quê? Vai falar de uma mulher que não tinha uma expectativa nenhuma mais de vida. Era uma mulher excluída da sociedade, pela sua profissão que fazia, pelo aquilo que ela era. E por isso ela não podia se aproximar de ninguém. Para a sociedade de Samaria, era uma mulher impura. Era uma mulher que não podia chegar perto de nenhuma família, de nada. Tanto que naquele poço, aquele poço ficava próximo da cidade de Samaria, ficava na cidade de Sicá. Aquele poço foi Jacó que cavou dele, e passaram o período de tempo, e o povo de Samaria ia àquela cidade, àquele poço, para pegar água. Só que aqui a gente vai, onde nós lemos, a gente percebe uma coisa, que ela estava sozinha, a meio-dia. Por que ela estava sozinha? Porque ela não podia, ela não tinha um convívio com a sociedade, ela não tinha uma esperança de vida melhor, ela não tinha uma boa conduta para muitos, era uma mulher impura, não tinha um futuro. Mas quando Deus, Ele tem algo para fazer através da vida de uma pessoa, Ele usa o improvável. Mas para isso, para o improvável ser usado, nós devemos provar dessa fonte, essa esperança de vida que se chama Jesus. Quando nós falamos fonte de vida, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Hoje, o que deixa a igreja de pé, que a igreja permanece de pé, com força, com garra, se chama Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós, porque a palavra do Senhor diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E essa mulher estava na beira daquele poço, sem esperança nenhuma. O que estava com ela é somente um balde, um cântaro. E quando Jesus, nos versículos anteriores do capítulo 1, soube que os fariseus estavam comentando que Jesus batizava, ensinava mais do que João, ele disse: nós temos que ir para Galileia. Só que para ir para lá, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Olha que interessante, quando Deus quer trazer uma fonte nova de esperança na vida de uma pessoa, Ele traça um caminho aonde nós não estamos entendendo hoje. Você que está me ouvindo, você que está em sua casa, no seu trabalho, não te preocupas, só apenas reconheça que a única esperança da nossa vida se chama Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. É Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos dá força, vigor, tudo é Jesus na nossa vida. E quando Jesus viu aquela mulher, Ele não só viu do lado de fora, Ele viu o que ela poderia trazer para o reino do céu.
nós olhamos o que está por de fora. Eu olho para o bebê Teraldo, para a irmã Dani, as suas vestes que estão trazendo, estão vestindo hoje. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso deitar e Deus conhece o nosso levantar. E quando Jesus se aproximou daquele poço, ele pediu para o seu discípulo ir à cidade comprar comida. Ele disse assim para aquela: me dá um pouco de água, porque eu tenho sede. Aquela mulher tomou um susto por 2 motivos, irmã Dani. Primeiro, não era costume ter alguém com ela naquele período de horário. Não era costume isso acontecer. Segundo, ela conheceu que aquele sotaque era de um judeu. E quando Jesus falou assim: me dá um pouco de água porque eu tenho sede, ela tomou um susto e disse: como sendo tu judeu que pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Só que Jesus não estava lá para ver quem era Samaria, quem era judeu. Não, Jesus estava naquele momento para colocar uma fonte na vida daquela mulher. Essa fonte se jorra para a vida eterna. Quando Jesus falou assim: me dá um pouco de água, ela disse: como sendo tu judeu que pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus olhou para ela assim claramente, né, e disse assim: se tu soubesse quem é que fala contigo, você me pediria uma água, e da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Meus queridos irmãos ouvintes, a água que nós estamos falando não é que está sobre essa taça. A água que nós estamos falando, que jorra para a vida eterna, é Jesus. É Jesus. Quando Jesus olhou, falou para assim: a água que eu te der vai se tornar dentro de você uma fonte. E essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Aí, nós trazemos no dia de hoje, quantas fontes de pessoas estão secando, quantas esperanças estão se acabando, quantas pessoas querendo desistir, querendo parar. Nós somos seres humanos. Quem nunca de nós aqui pensou em desistir de alguma coisa? Mas quando nós vamos pensar em desistir, aí vem a esperança que se chama Jesus de Nazaré. Sabe por que você está de pé hoje? É porque a esperança, ela não morreu. Ela está vivo. E essa esperança que nós pregamos hoje no programa Âncora da Esperança, ela tem impactar a sua vida. Ela quer chegar até você para te trazer uma água nova, uma fonte nova dentro do seu coração. A partir do momento que Jesus falou: se tu soubesse quem é que fala contigo, ela começou a duvidar de algo. Jesus falou assim: não, tudo bem, chama teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: tu disseste bem, tu tiveste 5, o que tem agora não é seu. Aí ela reconheceu quem é que estava falando com ela. Do fato de nós ter uma nova esperança de vida, o primeiro passo é nós saber reconhecer. Nós saber reconhecer que da forma que eu estou hoje, se eu ainda não aceitei a Jesus, essa esperança ela tem que estar viva no coração das pessoas. Porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor é bem clara. Ela é bem clara. Quando diz lá em Hebreus capítulo 10, só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Deixa essa esperança entrar no seu coração. Deixa essa fonte nova, chamada Espírito Santo de Deus, entrar no seu coração e fazer uma nova morada. Porque a partir do momento que você deixa essa nova esperança chamada Jesus entrar no seu coração, as coisas elas começam a mudar. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, as coisas mudam. A gente vai ver, presbiterado, nos 4 evangelhos, na trajetória de Jesus, a gente vai perceber que por onde Jesus passava, tudo mudava. Tudo mudava, irmã Dani. Tudo mudava. A tristeza pulava de alegria, o morto ressuscitava, porque a esperança estava passando lá. E eu te convido neste sábado,
Deixa que a esperança ela venha passar dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos teus parentes. Não deixe essa esperança morrer no seu coração, porque Jesus está à porta. Quando Jesus quer fazer algo na vida de uma pessoa, Ele usa meios que nós não entendemos no momento. Quando Jesus quer alcançar uma vida, quando Jesus quer alcançar uma pessoa, Ele usa um meio, um caminho que nós não conhecemos no começo. Mas todo processo existe um propósito no final dele. Deixa que esse processo ele venha passar na sua vida, ele venha passar na sua história, mas deixa também que a esperança chamada Jesus ela não venha sair de dentro de você. Faça que nem aquela mulher, ela reconheceu. Quando ela reconheceu que era Cristo falando com ela, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi falar de Jesus em Samaria. Ela ganhou quase toda a cidade para Cristo, através de uma pessoa que deixou adentrar na sua vida uma nova esperança de vida. E essa esperança é Jesus que quer trazer dentro de você uma fonte. E essa fonte ela vai jorrar para a vida eterna. Guarda essa palavra no seu coração. E deixa que Jesus ele venha cuidar de tudo. Jesus abençoa a sua vida. Que Jesus venha abençoar a tua casa, a sua família. Tudo que você esteja vivendo hoje. Nunca se esqueça. É da permissão do nosso Deus. Nunca se esqueça, talvez você não está percebendo o que você está passando hoje. Talvez você olhe assim, vou tirar minha vida. Não adianta, já corri todas várias portas, já bati tantas portas, não adianta. Nós te apresentamos Jesus. Jesus, a nossa esperança de vida. O mundo está aí, guerra entre nações, terremotos. Mas a nossa perseverança tem que estar em Jesus. Ele tem que ser a nossa âncora de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero, é muito interessante como a mulher samaritana, ela já estava desacreditada de tudo. Ela estava desacreditada de quem era que falava com ela e o porquê ele falaria com ela, sendo quem ela era e quem ele era. Era um judeu falando com uma samaritana, assim como o senhor já bem disse, e ela não acreditava mais. Até que Jesus falou quem estava falando com ela e ela perguntou: como é que o senhor vai tirar a água desse poço se esse poço é muito fundo e o senhor não trouxe nada para tirar? E Jesus respondeu que ele era a água viva e que ela não iria mais ter sede, que ele não precisava tirar de um poço fundo, que ele lhe daria água se ela quisesse. Então, é muito interessante como Jesus apresenta para ela essa água, que é uma água completamente diferente, assim como você diz, não é a água que está aqui nessa mesa. É uma água, é a água da esperança, é a água viva, é a água que jorra infinitamente, é uma água infinita que Jesus tem para dar para quem quiser. Então, basta a gente aceitar, basta a gente reconhecer quem seria essa água que nós devemos beber e o porquê devemos beber, que ele vai te abençoar, ele vai te dar essa água, que você não vai sentir mais sede, assim como ele disse, apresente esta água, e quem beber dessa água não sentirá mais sede. Então, essa água, por que a gente não sente mais sede? Eu não vou mais ficar com esse vazio no coração, porque ele preenche esse vazio, é essa água. Eu não vou ter mais essa dúvida da minha vida, assim como o presbítero falou. Eu não vou ficar mais querendo tirar a minha vida, porque eu tenho uma razão para viver, porque eu tenho quem me mantém vivo comigo. Eu estou bebendo dessa água diariamente. Então é muito importante a gente entender isso e abraçar essa palavra e trazer ela para o nosso coração, e entender que só Ele, só Jesus, é a nossa esperança de vida. E realmente, assim como o programa diz, é âncora da esperança. Por que âncora? Porque nos mantém firmes. A âncora, ela mantém o navio firme naquela posição. E por que âncora da esperança? A âncora tem que ser o que nos segura na esperança que é Jesus.
Então, hoje em dia, muitas coisas têm nos trazido a duvidar do que pode acontecer no dia de amanhã, do que está acontecendo hoje, do que realmente será que vale a pena viver hoje? Será que eu estou realmente vivendo certo? Será que eu deveria estar aqui? Tem muita gente que faz essa pergunta e a gente tem que manter essa âncora na esperança que é Jesus Cristo nos dias de hoje, principalmente, porque assim como o presbítero falou, muitas coisas ruins acontecendo, coisas que estão na Bíblia, coisas que estão na palavra, e nós devemos nos firmar na palavra, que fala da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Então devemos acreditar, devemos aceitar e devemos beber essa água da vida, essa água que é de uma fonte infinita que Jesus tem para nos dar. Glória a Jesus. Bem colocada o complemento da Dani, L, não é isso? A mensagem do presbítero Jerônimo ficou bem clara aos nossos corações. Você precisa beber dessa fonte, a água dessa fonte. E essa fonte é Jesus. Mas algo interessante que o presbítero falou, e a Daniele complementou, é que essa mulher, ao receber esperança da parte de Jesus, ela não ficou acomodada. Eu recebi a esperança de Jesus, estou de boa. Não, essa esperança na minha vida é tão maravilhosa, que eu vou compartilhar com os meus irmãos, eu vou compartilhar com as pessoas. Então, eu poderia usar o exemplo. Todos os dois nossos irmãos aqui, eles usaram o exemplo. Eles fizeram questão de pegar na taça de água. O presbítero Jerônimo mostrou da água, a Daniele mostrou da água. Mas eu gostaria de fazer um exemplo diferente. Eu vou pegar a taça de água e vou beber um gole dessa água. Aí você que está nos assistindo, eu vou perguntar para você. Você sabe o gosto dessa água que eu acabei de tomar? Se ela é doce, se ela é salgada? Você sabe o gosto dela? De fato, você não sabe, não é isso? Para você saber o gosto dessa água, você tem que vir provar. Assim é essa fonte chamada Jesus. A mulher samaritana, de fato, ela não sabia o gosto da água, que era Jesus, mas ela provou. Então, quando ela provou a água, ela não ficou de braços cruzados, ela foi evangelizar. É por isso que no mesmo capítulo que o presbítero leu, no versículo 28, capítulo 4, versículo 28 de João, diz assim, ó: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, vírgula, e foi à cidade e disse àqueles homens. Eu imagino, meu pensamento, permita-me conjecturar, eu imagino aquela mulher cheia de esperança. Outrora ela era cabisbaixa, depressiva, triste, mas quando ela encontrou a esperança que foi Jesus, ela se alegrou. Imagine agora, presbítero Jerônimo, Daniela, ela falando da esperança para aqueles outros homens. Ei, eu encontrei a esperança. Ei, vocês que estão tristes, eu encontrei a esperança. Então, rapidamente, contextualizando para os nossos dias de hoje, através desse programa, nós estamos aqui justamente levando a esperança até você, levando essa fonte de água que o presbítero Jerônimo falou, frisou juntamente com a Daniele, que é Jesus para você. Venha provar dessa água que é Jesus. Através do programa de hoje, nós estamos levando, e um detalhe, acho que a Dani falou sobre isso, essa fonte. Daniele, responda para a gente, essa fonte que é Jesus, essa água que é Jesus, ela não pode, será que ela não seca? Presbítero, eu tenho certeza, e a palavra de Deus que nós temos como nosso manual, podemos dizer, ela afirma junto comigo, que essa fonte de água, ela não cessa. Ela não cessa, ela não acaba, ela é infinita. Ela é inesgotável, é infinita. Tanto que Jesus falou, a água que eu te der vai se tornar dentro de você uma fonte isso, que vai jorrar a vida eterna. Aleluia. É uma fonte que ela começa, mas é infinita, como a Dani falou, é infinita. Assim é Jesus. Quanto mais nós queremos se aproximar dele, mais a gente quer mais orar mais, conversar mais, chorar mais. É essa fonte, quanto mais nós quer, mais cavando em oração, mais a gente vai se aprofundando. Não é verdade? Exatamente. Então, é essa fonte, né? Que Jesus, nós pregamos, que Jesus é a esperança desses últimos dias, é a fonte, é Jesus. Mas, como o presbítero Heraldo falou, ele frisou bem quando bebeu da água. Só tem o gostinho quem prova dela. E é por isso que estamos aqui, apresentando essa água da vida para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza, presbítero Heraldo, que quando nós temos um encontro com Jesus, nada fica da mesma forma, tudo muda. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, tudo mudou.
Assim Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que é o versículo 14, presbítero Jerônimo. Mas aquele que beber, Jesus falando para a mulher, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Peraí, vamos entender, Dani. Então quer dizer que além de eu ter Jesus na minha vida, além de eu ter esperança, levar uma vida feliz, não acaba aqui, não para por aqui. Ainda a gente vai adquirir e conseguir ter a vida eterna. Olha que maravilha! Ou seja, nós estamos te apresentando, como a Dani falou, uma fonte inesgotável, infinita. Só que essa fonte não é só para aqui agora, não. Para a sua vida cotidiana, você vai... Não, ela continua eternamente lá no céu de glória. Lá no lugar que Deus reservou para nós, como ele fala em João 14. Para a gente não turbar o nosso coração, mas crer em Deus, crer nele também. Porque na casa do Senhor há muitas moradas. Ou seja, o desejo de Deus é abençoar a sua vida com esperança, com bênçãos, mas o desejo dele, de maneira primária, é te conduzir ao céu de glória. Presbítero, o senhor me permite falar mais um pouquinho? Fica à vontade. Para quem sabe, para quem congrega aqui na igreja, inclusive se você não congrega, você está convidado a vir participar do nosso culto com a gente, certeza. Conhecer. Mas o meu avô, o pastor Hamilton, falou sobre um curso de evangelismo que nós fizemos, eu juntamente com ele, lá em Joinville, em Santa Catarina. E eu venho trazer uma proposta que é do curso e que em breve nós iremos trazer para todos vocês, que frisaram muito e que eu acho muito interessante, principalmente para o programa de hoje. Assim como fala que ela contou, ela falou para os outros, para todos que ela conhecia e apresentou essa fonte de água viva, existe vou dar só uma palhinha para vocês terem uma noção, que é ame o seu vizinho, que nós vamos apresentar a vocês. E sejam também fontes para essas pessoas, apresentem também a palavra do Senhor, apresentem essa fonte de água viva, né? Que a mulher samaritana, ela apresentou para quem conhecia, quem estava na cidade, assim como o presbítero Heraldo falou, ela foi correndo, gente, venha conhecer, venha saber quem é essa fonte. Então, ame o seu vizinho, ame o próximo, assim como foi o mandamento, né? Ame o seu irmão. Então, ame também o seu irmão, até o irmão que você não conhece, quem está do lado, quem você conhece também, que não conhece a Jesus Cristo, que não sabe quem é essa fonte de água viva, que jorra internamente a nossa vida eterna dentro de nós. Então, seja também uma pessoa que compartilha, assim como a mulher samaritana compartilhou para os outros, que ela não conhecia ou que ela conhecia, quem é essa fonte de água viva que jorra eternamente dentro de nós. Então, se você já conhece, se você tem no seu coração essa fonte, seja também um compartilhador, vamos dizer assim. Isso. Acho que não sei se está correto. Compartilhe também, apresente para aqueles que não conhecem essa fonte. A fonte de água viva eterna. E se você que está nos assistindo conheceu hoje, então eu te convido. Será que não seria interessante você aceitar e reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador da nossa vida, o único que pode nos dar essa fonte de água viva eterna? Assim como o presbítero Heraldo falou, ele ainda nos proporcionou a vida eterna. Então, não seria interessante você conhecer de verdade, ter uma experiência, você, o seu coração, de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, como essa fonte de vida eterna? Deixa aí essa incógnita para quem está nos assistindo, para reconhecer. E quem já conhece, deixa essa missão para vocês. Apresente essa fonte de vida eterna, essa fonte de água viva para quem você conhece ou quem você também não conhece, mas apresente. Porque eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar só por apresentar quem Ele é. Glória a Jesus, é isso aí, pessoal. Então seja uma pessoa que compartilha as boas novas do Senhor Jesus. Um multiplicador. Não é isso? Um multiplicador. Não é isso? É muito boa essa fala, multiplicador. Não é isso? Então, gente, a Dani falou de compartilhar. Que tal eles compartilhar o programa, Daniele? Não é?
É uma boa ideia, viu, gente? Apresenta o programa para essas pessoas, para que elas possam conhecer e ouvir mais a palavra do Senhor, já que é uma oportunidade muito boa e muito fácil de acessar, né? Exatamente. Então compartilhe esse programa com seus amigos. Já estamos caminhando para o final do programa, Âncora da Esperança. Não deixando de lembrar que esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante, e a sua esposa missionária Alzira, a mesma que é a idealizadora do programa. E os avós da Daniele Amarante, que está aqui hoje com a gente, não é isso? E queremos louvar a Deus pela vida da Daniele desde já, pela vida do presbítero Jerônimo, mas nós queremos ouvir a Daniele louvando mais uma canção, não é isso? Juntamente com você que está aí do outro lado. Então, Daniele, fica à vontade para adorar Jesus com mais uma canção. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e leva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. E é através desse programa Âncora da Esperança deste sábado, de hoje, que nós estamos levando para você essa fonte inesgotável, essa fonte, Daniele, infinita. Então, você que está nos assistindo, se você não é crente, aceite Jesus. Jesus ama você. E assim como ele transformou a vida daquela mulher samaritana, ele quer também transformar a sua vida. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos convidados que estiveram conosco nesse programa de hoje, abrilhantando mesmo. Presbítero Jerônimo Mota, Daniele Amarante, nós estiveram com a gente hoje, nós juntos levando a palavra de esperança para os nossos telespectadores. Então, presbítero Jerônimo, as suas considerações finais. Amém, amém. Foi um momento muito abençoado. E aqui eu agradeço primeiramente a Deus essa oportunidade, segunda a nossa missionária irmã Alzira, nosso pastor presidente, pastor Zé Hamilton de Amarante. É uma satisfação imensa, além de ser pastoreado por eles, fazer parte dessa família aqui na Igreja Assembleia de Deus Missões aqui de Canaã dos Carajás. Obrigado, foi um momento muito gratificante. Deus abençoe sua vida, o presbiterado, sua família, seu ministério. A irmã Dani, Deus abençoe também. Foi um prazer estar aqui com vocês de coração, viu? E que essa esperança de vida possa se estender por muitos, muitos lugares. Amém? Aqui eu deixo a minha paz do Senhor a todos os ouvintes. Que Deus em Cristo venha continuar vos abençoando de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Daniele Amarante, suas considerações finais também. Amém. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Querendo ou não, é uma oportunidade de espalhar a mensagem do Senhor, de espalhar o amor de Cristo por todos nós. E eu quero agradecer à minha avó e ao meu avô, missionário Alzira e pastor Hamilton, pelo convite de estar aqui, por mais que em férias, nunca é férias para espalhar o amor de Cristo. Eu deixo isso aí para quem está assistindo. Nós não tiramos férias de Jesus. Não existe isso. Tenha isso no seu coração e permaneça sempre firme nele, que foi o que nós aprendemos aqui, que é beber dessa água, água que jorra infinitamente. Glória a Jesus. Deus abençoe Daniele. Deus abençoe o presbítero Jerônimo. E Deus abençoe todos vocês que estiveram aí até agora juntamente conosco, conectados nesse programa abençoado, que é o programa Âncora da Esperança, o programa da Igreja Assembleia de Deus Missão,
aqui em Canaã dos Carajás. Deus abençoe a todos, mas vamos encerrar esse programa com mais uma canção abençoada da nossa querida irmã Daniele. A mesma já falou que ela está de férias, mas a mesma também falou que não existe férias para pregar a palavra de Jesus. Então seja um anunciador das boas novas de paz, que é a palavra de Jesus. Não é isso? Deus abençoe a todos. Então, lembrando que esse é um programa, não é isso, que acontece todos os sábados. Todos os sábados nós estamos aqui levando a mensagem de esperança, de fé, de amor de Jesus para você. Então, mais uma vez, pedimos a você que compartilhe esse programa. E se você ainda não é inscrito no canal nosso aqui do YouTube, se inscreva. E lembrando, como eu falei no início, na introdução do programa, nós estamos em clima de EBF, não é isso? Eu até mostrei minha camisa, eu estou na camisa da EBF com o tema graça, não é isso? Nossa igreja, e juntamente com todas as nossas congregações, está realizando essa festa abençoada, que é a Escola Bíblica de Férias para as nossas crianças, com esse tema maravilhoso, falando da graça, baseado no texto bíblico de Efésios 2, versículo 8, não é isso? Qual hoje é o encerramento dessa festa abençoada, que iniciou dia 2, na quarta-feira, não é? E hoje, sábado, é o encerramento aqui do nosso templo central. Vai ser uma festa, é muita criança, é muito criancinhas abençoadas adorando a Jesus, não é, Daniele? E se você tem criança, também traga sua criança para louvar ao Senhor, juntamente com as crianças aqui. Para quem não sabe, a Assembleia de Deus Missão, Templo Central, fica na Avenida Liberdade, número 531, no centro, viu? Bem facinho de encontrar. É isso aí, vem estar junto com as nossas crianças adorando a Jesus. Então vamos encerrar adorando, Daniele? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor e encerrar esse programa abençoado. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o teu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o teu coração, e queremos estar orando, encerrando esse programa abençoado, e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Eu convido o presbítero Jerônimo a fazer essa oração de encerramento e abençoar os nossos telespectadores. Fica à vontade. Amém? Você está em sua casa, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, aqui nós estamos em oração, em tua presença, papai querido. Primeiramente quero te agradecer por essa oportunidade que aqui passamos. Ministramos a sua palavra, louvor e for entoada. Meu Deus, que a semente venha a ser plantada em cada coração, em cada lar, aonde esse vídeo chegar, meu Pai querido. Que nós possamos reconhecer que a nossa esperança está em Ti, que a nossa esperança está na Sua vinda, que o Senhor é aquela esperança que não morreu, está vivo. Eu te peço, papai querido, nos abençoa, nos guarda no livro de todo o mal. Papai querido, também nos peço uma bênção especial pela vida do nosso presidente, da nossa igreja, toda a sua família. Que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo o mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.